Glória a Deus. Aí ficou melhor, né? Ficou mais bonita a voz, mais alto. Irmãos, eu fiquei muito feliz, né, que eu tive essa oportunidade. Porque tem bem um tempo que eu não ministro uma palavra, assim, aqui mesmo, não tive oportunidade, mas por causa do meu problema de vista, eu não estava conseguindo enxergar, eu não tive como aceitar. Mas glória a Deus, fiz cirurgia nos meus olhos, estou bem, para a honra e glória do Senhor, né? E eu quero falar para os irmãos essa noite a respeito do temor do Senhor. E eu tenho muitos dias, em Deus que eu fiz a cirurgia, eu pensei comigo, agora eu vou falar com o pastor Júlio que eu estou pronta, né? Pela graça, e eu vou ministrar o povo dele, o povo do Senhor. E aí, quando eu pensei em falar, né, ministrar, essa palavra foi algo que entrou no meu coração e que eu já pensei, é essa palavra. E Lídia. E essa semana eu estava vendo, fui ver lá no dicionário o que significava o temor do Senhor. E quando eu coloquei lá no Google que falou, mas veio tanta coisa maravilhosa, assim, tanta coisa que enriqueceu a minha vida para ministrar na vida dos irmãos, eu fiquei muito feliz, né? Porque o Senhor com certeza, isso vai ser para benefício dela. E foi mesmo, né? Foi algo assim de muito aproveito. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Isaías 31. E até quando eu comecei a pensar que eu ia pregar, eu pensei assim, eu vou falar ao povo sobre confiar. Mas quando se diz confiar, está incluído no temer o Senhor. Né? Em tudo que se nós pode querer e sentir em temer o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria é o princípio do temer o Senhor. Tanto um como o outro, né? Então está escrito assim, ó. Vou ler do 1 ao 4. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em cavalos, porque são muitos, e os cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará a sua palavra. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos são carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliado como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Nessa palavra, eu acho ela muito interessante. É uma palavra que nos adverte a nós estar temendo o Senhor e confiar só no Senhor. E dizer que, como eu disse, pregar sobre o temor do Senhor, nós ter temor ao Senhor. Porque que ele fala assim, porque aquele povo buscava ajuda no Egito, porque era uma nação poderosa, era um povo poderoso, tinha muitos cavalos, né, treinados para as corridas. Então já era cavalos que sabiam, não, se nós pegar esses cavalos, nós vamos ganhar a guerra, porque eles correm muito. Se nós pegar esses homens, esses soldados do Egito, eles vão resolver o nosso problema, porque eles são poderosíssimos, né? Mas aqui diz, o Senhor dizia, mas eles não atentam para o Santo de Israel. Eles não atentavam para o nosso Deus o Todo-Poderoso, né? Porque quando nós buscamos socorro, quando nós necessitamos de ajuda, a quem nós temos que recorrer? Somente o Senhor, e não a outro, né? Mas aquele povo só buscava o Senhor, só buscava o socorro no Egito. Às vezes buscava lá aqui no versículo 29, no capítulo 29, no versículo 13, aqui de Isaías mesmo, diz porque o povo disse, pois
porque este povo se aproxima de mim com boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. E eu estava vendo aqui o que significa temor no Senhor. Né? Vocês viram que eu estou descalço? Fiz igual lá Moisés, tira sua sandália, porque esse lugar é santo. Mas é porque meus pés dói, gente. Aí eu vou aproveitar e tirar os... Glória a Deus. É que fala assim, ó. Temor do Senhor é um sentimento de respeito e reverência ao Senhor. Né? O temor do Senhor é que ele fala assim que ele é porque ele diz assim, ó, porque a força, não, é aqui não, é aqui, já estou lendo, estou errado. Ele fala assim, porque Deus, o seu Espírito, espera aí um minutinho. É aqui. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal e não retirará a sua palavra. Aí você diz, mas Deus não pode fazer isso, ele é mau. Não é mau, ele é justo. Porque quando o Senhor nos deu a promessa dele, e o que ele diz? Né, que as promessas dele, ele velava sobre a palavra dele para cumprir. Então ele deu as promessas, mas as promessas do Senhor, todas as promessas que o Senhor tem feito para nós, o que ele diz primeiro? Se obedecer meus mandamentos, dar ouvido aos meus estatutos, temer o meu nome. Aí não é isso que ele fala? Em todas, ele fala assim, eu o abençoo, mas se eu dou, a promessa se cumpre na sua vida, mas se você obedecer, dar ouvido aos seus estatutos, qual está lá escrito em Êxodo 15, versículo 26, ele disse, ó, se ouvir atenta a voz do Senhor teu Deus, obrar reto diante de mim, dar ouvido aos meus estatutos, eu não porei mais as enfermidades que pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, ele fez uma promessa, né? Porque ele é o Senhor que te sara. Então, quando nós obedecemos, nós tememos o Senhor e fazemos segundo e procuramos ele em primeiro lugar. E não há outra circunstância que nós podemos buscar outro Deus. Às vezes nós procuramos nas pessoas, no governo, numa pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, né? Igual esse povo que buscava nos cavalos, nos animais, que eram poderosos, são velozes, eram cavalos ensinados para a guerra, os homens eram poderosíssimos, mas eles não atentavam para o Santo de Israel. Ele primeiro tinha que atentar para Deus, para o Santo de Israel, que ele pode todas as coisas. Até o impossível, ele que faz nas nossas vidas. O que um homem nenhum faz, o Senhor faz nas nossas vidas. Então nós cremos dessa forma e sabemos que a palavra do Senhor nos exorta a nós ter temor, ter reverência, ter pudor de estar na presença do Senhor, né? Porque ele quer o povo em santidade, em temor a Ele. Quando nós fala que sem a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, e a santidade é temor. E a sabedoria que nos dá instrução e conhecimento. Então nós temos essa convicção que nós temos que temer o Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é bom. Aqui fala aqui assim, ó, no 30 aqui, ó, vamos lá, ele diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram o conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que era um povo rebelde. Eu disse assim, nós temos que ter o temor
ensinar para os nossos filhos a temer o Senhor. Porque se ele ensinar para o filho o temor do Senhor, ser obediente, temer a palavra, obedecer a palavra dele, obedecer aquilo que ele ordena. Então, se nós ensinar para os nossos filhos, eles vão ser homens íntegros, homens bem-sucedidos, porque vão ser homens que têm temor ao Senhor. E é uma coisa que nós devemos sempre fazer. Nossas crianças estão aí, jovem, adolescente, né? Age no temor do Senhor. Pede ao Senhor sabedoria para dar discernimento. O que é o melhor? Ele falou assim: olha, eles procuravam, mas não no Senhor. Procurava refúgio em todos, mas menos no Senhor. E nós temos que buscar no Senhor, temer a Ele, né? E não a outros. E ele diz assim: o que desce o Egito sem perguntar a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, para confiar na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará vergonha. E a sombra do Egito, confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó nos tornará vergonha. E a confiança na sombra do Egito tornará em confusão. Deus não é Deus de confusão, mas que se eles confiassem, né, na sombra do Egito, né, na confiança na força de Faraó, eles só teriam decepções. Ele não teria nenhum sucesso. A gente tem exemplo de Davi. Davi era um homem, um dos melhores guerreiros que Saul tinha. Davi não descia para uma guerra se ele não perguntasse, se ele não fosse consultar o Senhor. Ele dizia assim: Senhor, eu posso descer, né, tal lugar? Eu posso, né, com os soldados dele. Se o Senhor não falasse que não tinha nada feito. É assim que nós temos que fazer. Tudo que nós for fazer, colocar na dependência do Senhor, colocar Deus na direção, porque diz lá no Salmo 127, se o Senhor edificar a casa, em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, né? Então essa confiança em Faraó, no Egito, Faraó porque era o governo, Egito é a nação poderosíssima, mas eles não atentaram para o nosso Deus, o Deus que pode todas as coisas. E ele diz aqui, porque assim diz no 15, porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: e vos converterdes em repousardes, estaria a vossa salvação no sossego e na confiança. Estaria a vossa força, mas não quiseste, né? Então Deus está dizendo: eu ofereci o meu descanso, o meu repouso, a minha força, mas eles não quiseram, né? E Deus, porque muitas das vezes nós pedimos o que é aquilo que nós colocamos nas mãos de Deus, o Senhor às vezes Ele não responde. Às vezes ele te responde em silêncio, mas você não consegue esperar a decisão. Aí onde você tropeça, onde tudo que você faz não tem sucesso, porque não foi edificada aquela causa na presença do Senhor, né? E nos ensinando sobre o temor, aqui no 18, eu achei assim muito interessante. Às vezes nós falamos assim: ai, Deus parece que nem faz conta da gente. Assim, parece que eu sou mais uma, né? Às vezes nem Ele me ouve. Mas é que Ele falou aqui assim: oi. Glória a Deus. Ele diz assim, irmãzinha, quer ver? Escuta o que Ele diz: por isso o Senhor esperará pela misericórdia. Não. Esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exaltado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor. Deus é um Deus de justiça. Fala que a justiça
é a base do trono de Deus. Então é nisso que nós temos que procurar. Às vezes nós falamos de temor, e falo assim, será que eu tenho tido temor? Eu ter temor, no sentido aqui da palavra, né, bíblico, fala que o temor é, por exemplo, eu não obedecer a palavra do Senhor. O Senhor dá uma ordem aqui, eu vou para outra direção. Eu faço uma conversão errada. Se o Senhor é para me fazer algo, né? E o que eu faço? O Senhor falou assim, é assim que é para fazer. Mas eu vou para outro lado. Igual o Jonas, né? Às vezes acontece assim com a gente. Mas aqui quando ele fala, porque esperará por ter misericórdia de vós. Então Deus espera o momento de ter misericórdia de nós. Porque Ele está esperando, porque às vezes nós nem chegamos a Ele. Nós procuramos a misericórdia, o socorro numa outra pessoa, nos meus status, às vezes nas minhas próprias forças, e não procuro Ele. Né? Por isso que Ele está esperando, para que Ele nos concede misericórdia. E aqui diz assim, ó, aqui no 21, diz assim, ó, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E terá por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e cobertura das tuas esculturas fundidas de ouro. E as lançará fora como um pano imundo, e dirá a cada um delas, fora daqui. E que é essa voz? Ele diz assim, ó, a voz estarão no lugar, num caminho, e ele dirá, estou vindo, e ouvirão a palavra que está atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é onde que você vai fazer algo. Às vezes o Espírito Santo está te exortando, mas às vezes vem no seu, você, mas será que dá certo? Aí Deus ajuda que dá, mas o Espírito Santo fala assim, mas não é esse o caminho. Ele mostrando, e esse o caminho que ele estava mostrando é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Deus sabia, Ele enviaria o Filho dele para que todo mundo conhecesse Ele, que era o verdadeiro caminho, o caminho que leva à salvação, à vida eterna. Esse nome, Jesus, que nos levaria, né, a conduzir nos caminhos estreitos, permanecer nele, até que o Senhor um dia nos chama. Às vezes nós estamos, né, igual nós estávamos falando aquele dia, nós falamos assim, mas fulano morreu. Aí ele voltou um pouquinho e pediu perdão. Aí morreu de novo, foi salvo. Foi, se ele pediu perdão, foi salvo, né? Porque Deus não ia negar o perdão. O perdão é arrependimento. Então é nesse sentido, né? E aqui fala que ele exortava, porque há um caminho. E nesse tempo era a voz de Deus. Eles tinham que dar ouvido, porque é o verdadeiro caminho. E aí ele fala assim, ó, e terás por contaminadas as coberturas das suas esculturas, das suas pratas, porque quando eles fizessem essa conversão desses caminhos, esses deuses, essas idolatrias serão lançadas fora. Mas aqui a gente tem esse porém, que essa idolatria nós não temos, mas às vezes nós temos piores. Nós buscamos no homem, nós buscamos nas nossas próprias forças, nós buscamos no governo, nós buscamos num amigo, né, o socorro. E eles buscavam nessas imagens. E esse aqui era para eles lançar fora. Então, quando eles ouviam essa palavra, que tudo isso seria lançado fora, porque o caminho verdadeiro é só Jesus. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, o caminho. Glória a Deus. Aqui
No versículo 23 diz assim: então te dará chuva. Olha aqui, esse versículo que eu vou ler aqui, no 23, fala assim, ó. Porque tem agora eu vou lembrar. Os benefícios, né? Que há, os benefícios que o temor do Senhor traz a nós. A gente viu que muitas vezes o temor do Senhor, por nós não dar ouvido, o Senhor mandaria maldição. Está lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, né? Está lá as bênçãos da obediência, do temor do Senhor. Mas a partir do 14, todas aquelas bênçãos se tornariam maldição, porque não deram ouvido ao Senhor, né? Por não temer o Senhor. E aqui então ele diz, ó, então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também o pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Daquele dia o teu gado pastará em lugares largos e de pastos, e os bois e os jumentinhos que lavraram a terra comerão grão puro que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo monte alto e todo outeiro, né, elevados, ribeiros e correntes de águas nos dias de grande matança. Quando cairá as torres, e será a luz da luz como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior que a luz de 7 dias consecutivos. Amém? Né? Está aí os benefícios e as maldições. E às vezes nós estamos passando por um problema, mas será por que eu estou passando por isso? Né? Parece que eu não estou fazendo nada, mas não tem dado ouvido ao Senhor, não tem pedido orientação, né? Os nossos planos e projetos, nossas estratégias, nós mesmos resolver, não é assim e pronto, né? E nós estamos muito enganados, porque sabemos que tudo que nós for edificar na nossa vida, se não for com o Senhor, não for debaixo da proteção do Senhor, nós não teremos sucesso. Assim, é como o povo no Espiritismo, todos eles, assim nós consagramos tudo que nós for fazer nas mãos do Senhor e direcionado para o Senhor. Eles também fazem direcionado o Deus deles. E eles têm mais temor no Deus deles, às vezes, que nós temos no nosso Deus, o nosso Deus que criou os céus e a terra, que tudo pode fazer por nós. Não é verdade? Tem só mais um aqui, e nós vamos falar dos benefícios. Aqui no 31:4 diz assim, ó: porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão ruge sobre sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro, né? Então, da forma que os leões, né, rugem em busca da presa, o Senhor vem nessa velocidade, nessa determinação para nos dar a bênção, para dar os benefícios, porque nós tememos a Ele. E eu quero falar sobre o temor do Senhor aqui no Provérbios 9. Aqui, Provérbios 9, 9 e 10. Assim, ó, o temor do Senhor é princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Né? Então, mostrando que é o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria, nós temer o Senhor. Porque quando nós somos sábios, vindo dessa sabedoria que vem do alto, tudo que nós fizermos vai ser bem sucedido, porque nós vamos fazer debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Amém? E eu quero que nós voltar aqui no Salmo. Cadê o seu Salmo? Eu quero que você abra a palavra do Senhor no Salmo
112. Diz assim: a felicidade daquele que teme o Senhor, a Deus. Louvai ao Senhor, e bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seu mandamento tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz, nas trevas ele é piedoso. O justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado o justo, ficará em memória eterna, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado, não temerá até que ele veja cumprindo o desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, ranger os dentes e se consumirá de desejo dos ímpios perecerá. Aqui está mostrando a diferença do que tem temor do Senhor e do ímpio. O ímpio não teme o Senhor. O ímpio escandaliza o nome de Deus. Critica, você vê aquele povo lá no carnaval, zombando de Jesus, mostrando quer dizer, o que Satanás está fazendo com ele. Isso é zombando do nosso Deus. Quando eles queriam invadir Jerusalém, Judá, que era o povo lá que era o rei Ezequias, o rei de Senaqueribe veio para invadir Jerusalém, E nessa época o rei era Ezequias. Ezequias era um rei temente ao Senhor. Ele tinha temor ao Senhor. No entanto, fala que Ezequias fez o que era bom aos olhos do Senhor, que muitos governos não fizeram. Muitos fizeram até certo ponto, mas depois deixaram de fazer, de agir de bom grado aos olhos do Senhor. E fala que lá em Senaqueribe, eles veio zombaram de Ezequias, zombaram do rei de Ezequias. Falaram que esse Deus seu, que ele por acaso pode nos livrar da mão, do rei da Síria, Quantos dos outros deuses, das outras nações que veio contra nós e não conseguiram, Não é o seu Deus que vai conseguir, mas o nosso Deus é um Deus diferente, O nosso Deus é poderoso. Fala assim que zombaram tanto que puseram homens, Ezequias pôs gente em cima dos muros, guarda, aí veio o moço de Senaqueribe, do rei, para falar com ele, zombando. Mas vocês não podem deixar ser enganado, Não se engane, não deixe ser enganado por Ezequias. O Deus dele não vai salvar vocês, não. Olha, se vocês vierem para cá, vocês vão ter de tudo do bom e do melhor. Vocês vão ter suas vinhas, vocês vão comer do fruto daqueles que vocês plantaram. Ofereceu riqueza, Aí vem, é o que a gente tem observado. Nós se negociar com o diabo, deixar fazer concessão, Júlia? A gente fazer concessão com o diabo. Porque aqui, ele está dizendo para ele deixar eles invadir, porque eles iam ter o melhor. Mas não, aquele povo temia a Deus também, temia, e eles eram obedientes a Ezequias. Eles tinham um rei que era temente ao Senhor. E fala assim que eles zombaram tanto que
Ezequias pôs a orar ao Senhor e falou assim: Senhor, né, eles têm falado do nosso Deus, que nosso Deus não pode nos salvar. Eles escreveram carta, né, humilhando, zombando de Deus. Aí Isaías, né, o filho de Amós, puseram a orar, né, buscar solução no socorro de Deus, né, no socorro do Senhor, para que eles vencessem aquele povo, que era um grande exército. Era um exército que todos, porque era circunvizinhança, os reinos todos tinham medo deles, porque eram homens poderosos, fortíssimos. Mas eles mexeram com o povo de quem era diferente, o Deus de Ezequias. Porque ele temia, ele era temente ao Senhor. E o Senhor foi, numa noite, enviou um anjo, gente, um anjo. Eu tinha lido um dia, para mim, eu acho que eu li a metade da frase. Eu li 85 mil. E já falei isso para muita gente, que era 85 mil. Não é 85 mil. Eu acho que eu li só a metade do versículo. 185 mil numa noite. Deus destruiu todos. Do general até o carregador de água lá. Não sei se tem nome, deve ter. Até o menor. Foram destruídos, só ficou Senecaribe. Só ficou ele. Por que vocês acham que ficou só ele? Para ele ver que o Deus que o povo de Ezequias servia, que o povo que Ezequias temia, era um Deus que podia livrar ele da mão de qualquer um poderoso exército como o dele. E fala que quando ele voltou, que foi para sua casa, de cabeça baixa, porque ele se envergonhou, porque naquela noite o exército dele, 185 mil homens caíram, né? No outro dia foi porque somente eles pegavam os despojos de 180 mil. Então veio uma riqueza enorme, em benefício àquele lugar, porque eles venceram. Né? Deus guerreou para eles, Deus guerreia pela minha e pela sua causa. É nele que nós temos que temer, ter temor do Senhor, ter reverência, né? E eu fico vendo assim, olha, tem hora que na hora do louvor, eu acho que eu excedo um pouquinho, eu grito, né, irmão? Eu não sei, eu acho que Deus pensa, deve ter meio maluca, mas eu acho. Mas no mesmo tempo eu acho que ele acha bom, que quando eu falo, eu grito, o Senhor vem com unção, por isso que eu gosto. Então ele gosta, né? Então, vamos continuar. E aqui ele mostrando que a importância de servir, fala que feliz daquele que teme a Deus. Se o Júlio é um bom pastor, se ele vai ser um bom pastor, aqui ele diz, ele vai ser bem sucedido, né? Porque ele teme o Senhor. Se o irmão é um bom marido, um bom esposo, né, um bom pai, ele vai ser abençoado porque ele teme o Senhor. Toda a família dele vai ser abençoada. A nossa descendência, você imagina? A nossa descendência será abençoada. Então, os meus netos, os filhos dos meus netos e os meus bisnetos, dos netos, tataranetos, tudo. O que tiver na minha descendência vão ser abençoados porque eu temo o Senhor. Então ele vai ser, e eu quero ensinar para os meus netos, quero que meus filhos ensinem para os filhos deles o temor do Senhor. Porque se você teme ao Senhor, você vai ser bem sucedido. Não importa naquilo que você faz, naquilo que você trabalha, você vai ser bem sucedido porque você teme o Senhor. Né? E aqui, mostrando aqui, ó, fala que o justo nasce a luz nas trevas. Né? Porque quando nós somos servos do Senhor, que Jesus era a luz do mundo, e nós viemos, hoje nós somos a luz do mundo, né? Onde que nós entramos, as trevas são dissipadas. Eu creio na autoridade do nome de Jesus, onde nós entramos, o mal tem que sair, porque nós entramos naquele lugar em nome do Senhor dos Exércitos, né? E não há outro que nós possamos clamar, e sabemos que Ele vai dissipar todas as trevas. Então aquele lugar se tornará um lugar de luz. E ele diz aqui, ó, o seu coração é bem firmado, e não temerá até que ele veja
veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos, né? O que Ele faz contra nossos inimigos. Se nós tememos ao Senhor, o Senhor que luta pelas nossas causas, né? O Senhor que vinga por nós, né? Nós não precisamos vingar ninguém. O Senhor vem, Ele vinga nossos inimigos. E aqui outro versículo que eu queria ver aqui, espere um minutinho. Olha, isso aqui é muito importante. Na verdade, nunca será abalado o justo, ficará em memória eterna, não temerá maus rumores. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Olha isso aqui, quantos rumores que nós já teve. E quando fala na vinda de Jesus, na segunda vinda dele, nós ficamos apavorados. Aí tem dia que esse mundo está tão difícil. Ai, Senhor, se eu podia voltar depressa, mas depois, se ele voltar e eu não estiver pronta, né? Isso nos exorta a nós temer o Senhor mais e mais, porque a vinda dele está próxima. Aí nós vemos, assim, para nós que está assim da minha idade, né? Fala que os nossos dias, nós estamos mais próximos do Senhor do que quando eu aceitei Ele. Eu tinha 40 e poucos anos. Hoje eu estou com 68. Então hoje eu estou muito mais perto do Senhor me chamar do que quando eu aceitei Ele. Então é tempo de nós ficar atentos, ser vigilante, ser temeroso ao Senhor e procurar obedecer a Deus em todos os sentidos. E vigiar, ficar como sentinela no muro. Tem que vigiar em todo o tempo, porque Ele vai voltar. Às vezes Ele volta para mim e eu falo assim, irmãos, semana que entra eu vou estar aqui para ministrar para vocês outra vez. Eles falam assim, oh glória! Mas às vezes eu não vou estar, né? Mas o negócio é meio... A lógica é que eu não posso ter certeza do amanhã, né? Que ele não pertence a mim. Sabemos lá, né? Mas eu vou estar aqui, em nome de Jesus, irmão. Da agora para frente vocês vão me ouvir, de vez em quando vocês vão me ouvir. Não é bom, mas eu sinto prazer de estar aqui ministrando, porque quando eu paro para preparar uma palavra aqui, o que o Senhor falou comigo é muito mais do que eu consigo passar. Mas eu sempre peço ao Senhor, Senhor, aquilo que eu não consegui, porque a cabecinha de velho esquece, mas aquilo que eu não consegui, o Senhor vai continuar ministrando, igual hoje, o temor no Senhor, no coração de cada um, né? Eu creio, e nós vamos estar preparados, nós não vamos ficar igual aquelas virginessas lá não, nós vamos estar preparados, a hora que o noivo chegar, oh glória, Maranata, vem Senhor Jesus, e nós vamos morar com Ele, em nome de Jesus, amém, igreja? Aqui ele fala assim, que o temor do Senhor é como tesouro, o temor do Senhor é o meu tesouro, é o meu tesouro futuro, que aquilo que eu faço no nome do Senhor, eu vou ter lucro, não só nessa vida, mas na vida eterna. Eu tenho uma coroa de glória. Eu tenho umas pedrinhas, tem umas que já saiu, mas eu ganhei. Deus sabe disso, eu ganhei. E as devem estar contando, né? Porque não foi eu que saí, mas eu ganhei. Eu tenho algumas pedrinhas na minha coroa. Minha coroa não vai ser só de ouro, não. Tem muitas pedras preciosas que eu ganhei para Jesus, né? E essa palavra que eu queria deixar, parece que eu tenho tanta coisa para falar, mas certamente era só isso. Mas o Senhor vai continuar falando no coração de cada um. Não, é muito importante nós temer o Senhor. Aí nós achamos que nós somos muito temerosos. Ai, eu sirvo a Deus. Gente, nós não é assim não. Nós é muito relapso, que fala? É isso mesmo. Nós somos muito relapsos. Às vezes nós tão longe de chegar de perfeição, nós nunca precisamos pensar que nós não vai chegar. Mas pelo menos 50%, nós tem que ter um requisito assim, que ter 50%, nós tem que ter, né? Em nome de Jesus, né? Em tudo que nós for fazer, em tudo que for a lei do Senhor nos ordenar, que nós fazemos com amor, né? Para o Senhor, fazer tudo de coração, porque Ele falou assim, que aquele povo procurava Ele. Mas aquele povo, o Senhor
era só de lábios. Eles não, né, o coração deles estava longe dele, muito longe. E nós não, nós temos que procurar o Senhor, né? Que hoje nós temos o privilégio que Jesus, né, trouxe, nos colocou mais perto do Senhor. Aquele véu, aquela parede que separava nós de Deus, Jesus veio e rasgou aquele véu de cima a baixo, e nós temos a liberdade de estar próximo do Senhor. Hoje nós somos mais perto, hoje nós podemos falar, temos o privilégio de falar com o Senhor, nós temos o privilégio de ouvir, nós temos o privilégio de transmitir a palavra e de ser o testemunho, igual ele falou assim: vós sois minhas testemunhas. Não é verdade? Então nós queremos dessa forma, e que o temor de Deus cresça em nós cada dia mais e mais, né? E que tudo que nós fizer, vamos colocar na presença de Deus, pedir direção a Deus, porque quando nós fizermos de acordo com a vontade de Deus, que o Senhor mandou, aqui é o caminho, então é ali que eu devo ir, né? E hoje tudo para nós se tornou muito mais fácil do que para aquele povo, igual lá para Ezequias. Hoje nós temos a capacidade, nós temos Deus, em todo momento basta eu clamar, Ele se faz presente, né? Aquela parede que foi, Deus nos transportou daquele império de trevas que nós vivíamos no mundo, fazendo a vontade do diabo, fazendo só que o inimigo queria, né? Mas não, hoje nós veio para a presença do Senhor, e nós temos que temer e ter reverência, né? E clamar sempre por Ele, colocar Ele em primeiro lugar, né? Buscar o Senhor enquanto está perto, enquanto você pode achar. Isso não é só lá para o mundo, não, é para nós. É para nós também todos os dias, que nós achamos que tem coisas que nós pregamos só, e às vezes é mais para nós do que para eles, porque nós conhecemos, né? Nós conhecemos muito pouco, né? Nós temos que conhecer muito e muito mais, né? E com o temor do Senhor nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter sabedoria para que nós possamos romper, né, na nossa vida, temendo o Senhor em todo o tempo. Amém? Né, eu passo a palavra para o pastor Júlio, que meu pé está doendo, eu vou calçar minha sandália ali. Amém?